Depois de mais de um ano de promessas, finalmente o governo entregou ao Congresso a tão sonhada reforma tributária. É sobre isso a minha conversa com o jurista e presidente do IBEDAFT, Dr. Kiyoshi Arada. Olá, Dr. Kiyoshi, tudo bem com o senhor? Tudo bem, Vivi. Dr. Kiyoshi, um ano de promessas aí, finalmente o ministro Paulo Guedes entregou aí a primeira parte da reforma tributária. Eu queria que o senhor analisasse aí do ponto jurídico como é essa reforma do Paulo Guedes. Bom, essa proposta de reforma do Paulo Guedes parece o parto da montanha, né? Eu tenho a impressão que quem escreveu a exposição de motivo para simplificar, baixar a carga tributária é uma pessoa. E quem fez o texto é uma outra pessoa, porque não bate. Não tem nada a ver o texto com a exposição de motivo, que é tudo bonitinho, agradável, palatável. Agora, o texto em si é um desastre. Um projeto que deveria conter no máximo 8 artigos, contém 131 artigos e 53 remissões às normas de diferentes diplomas legais. Então, isso para unificar duas contribuições sociais que têm o mesmíssimo fato gerador. Não é? Então, não faz sentido isso aí. Quer dizer, em vez de simplificar, está complicando, não é? Está unificando as duas contribuições e diversificando a legislação, entendeu? Então, é preferível manter como está. Agora, o grande pecado é que meteu uma alíquota linear de 12% para todos os setores, comércio, indústria e serviços. O setor de serviço, embora seja um regime não cumulativo, o setor de serviço não tem créditos agregados, porque o serviço não comporta etapas na prestação de serviço. É uma etapa só. Agora, a indústria e o comércio, sim, vai da fonte produtora, vai para atacadista, vai para varejista e depois para consumidor. Então, eles têm créditos da operação anterior, o que não acontece com o setor de serviço, que de 3,65% atual, vai passar para 12%, que dá uma diferença de quanto? 8,35%. Em determinados setores, segmentos da prestação de serviço, o aumento chega a 300%. É muita coisa. Isso não é baixar a carga tributária. E, aliás, Viviane, o autor da proposta, ele nem percebeu que ele está fazendo uma reforma no plano infraconstitucional. Então, ele não podia pegar de empréstimo a figura da PEC 45/110, que fala em imposto sobre operações de bens e serviços. Ele transformou isso em contribuição sobre bens e serviços. Não tem previsão constitucional. O que a Constituição prevê é contribuição social incidente sobre faturamento ou receita, e não sobre bens. Então, ele quis, na verdade, ampliar o campo de incidência da nova contribuição. Se bem que, se bem definido o fato gerador, o nome dado não importa, pode chamar aquilo de qualquer nome. O que define a natureza jurídica do tributo é a definição do fato gerador, no que ele falhou. Porque ele não definiu, com suas próprias palavras, qual é o fato gerador dessa nova contribuição. Ele faz remissão ao artigo 12 do Decreto-Lei 1598, de 77, que regula o imposto de renda, que, como todos sabem, é uma legislação caracterizada pelo seu dinamismo. Não é? Esse artigo 12 já sofreu uma modificação e vai sofrer outras para impactar a nova COFINS. Então, não faz sentido isso daí. Doutor Kiyoshi, então, na sua opinião, se for aprovada uma proposta do jeito que está, vai gerar aí um caminhão de reclamações na justiça, e do ponto jurídico é muito falho. Sim, aliás, parece até que estudaram carinhosamente, cuidadosamente, como plantar
a semente da erva daninha, para dar bastante trabalho no judiciário. Porque ele botou lá que exclui-se da base de cálculo da nova COFINS o ICMS, o ISS e o valor da própria contribuição. Isso porque ele diz que conhece a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Meu Deus do céu, o Supremo Tribunal Federal até hoje, desde 2017, está discutindo qual é o valor do ICMS que tem que ser excluído da base de cálculo do PIS/COFINS. Até hoje não decidiu. Então ele vai trilhar o mesmo caminho que está dando tanto problema. Matéria de PIS/COFINS, 70% do tempo tomado nos tribunais se resume em saber o valor do ICMS a ser excluído. Agora ele quer excluir o ISS, o ICMS e o valor da própria contribuição. Se isso daí não é para tocar fogo, não sei o que é. Por que não fez o inverso? Em vez de mandar excluir, proíbe. Fica vedado a inclusão do valor do ICMS, ISS e do próprio valor na base de cálculo da contribuição. Faz isso. Mas ele fez o contrário. Agora, o PIS/COFINS, que nunca deu problema em tempo algum e é fácil de operar, é aquele cumulativo. Você pega o percentual, aplica em cima da base de cálculo. Até pessoa que tem um curso primário consegue fazer isso, entendeu? Agora, não cumulativo, tira aqui, põe lá, mexe lá. Isso daí só tem que ser especialista para entender um negócio desse. Então, esse negócio de dizer que é não cumulativo, no modelo do IVA europeu, é o que o mundo quer, que o mundo modernizou, que então temos que abandonar a carroça e passar para meios de transportes modernos. Isso daí é muito bonito, mas é uma falácia. Não serve para o Brasil. Brasil, você tem que considerar a média da população brasileira que não tem conhecimentos tão profundos para ficar fazendo esses cálculos malucos, entendeu? Agora, aplicar ali em cima do preço, todo mundo sabe fazer. Mas como esse é muito fácil, simples, ele cortou. Pior do que no regime atual, porque no regime atual você tem um setor que está sob regime de tributação cumulativa, que é o meu setor, entendeu? Você paga 3,65 e ponto final, todo mundo faz o cálculo. Agora, não cumulativo é muito complicado. Então, por que ele fez isso? Porque no cumulativo, se você aumentar a alíquota, todo mundo percebe, entendeu? E todo mundo começa a gritar. Agora, não cumulativo, a alíquota fica aí, fixa, não mexe. Mas ele vai manipulando a base de cálculo, vai inchando, e o contribuinte não percebe que está sendo elevada a carga tributária, entendeu? É um sistema enrustido, traiçoeiro, aético, imoral de elevar a carga tributária. É isso que o governo quer. Doutor Arada, dentre as propostas apresentadas, tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados, e agora essa proposta do Paulo Guedes, dá aí para se fazer um suco de tudo isso e se tirar alguma proposta realmente que a gente possa falar, ufa, o Brasil realmente está debatendo uma reforma tributária, ou não dá para fazer nada? Eu não sei, viu? Até juristas de renome estão fazendo sugestões para aperfeiçoar aqui e aperfeiçoar lá. Eu já disse, a árvore que nasce torta não tem conserto. Não precisa tem jeito. cortar, tem que arrancar e começar tudo de novo. O segredo para fazer uma reforma tributária é você conseguir identificar os defeitos do sistema tributário a serem eliminados e detectar ao mesmo tempo as virtudes do sistema para serem preservados. Se fez essas duas coisas, todos os problemas desaparecerão. Só que isso requer conhecimento profundo do sistema tributário nacional vigente, né? Não só no texto constitucional, como também de toda a legislação, e conhecer a jurisprudência para detectar qual é o ponto de estrangulamento do sistema tributário nacional. O que é que não está dando certo? Entendeu? No PIS/COFINS, com toda certeza, é o sistema não cumulativo que está encrencando, não é?
deduzir insumo. Mas que insumo? Ninguém sabe o que é insumo. Alguém definiu o que é insumo? Insumo é aquilo que o burocrata da fazenda diz que é. E só que ele muda todo dia. Não, aquilo era insumo, você podia deduzir. Agora não pode mais, porque esse insumo deixou de ser insumo. Então não tem conceito. Então isso que está dando problema. Agora, os atores da reforma tributária no nível constitucional e no nível infraconstitucional não conhecem o sistema tributário nacional, não tem a menor noção do direito constitucional. A nossa Constituição modelou um Estado sob forma federativa, entendeu? Então, pressupõe o quê? A descentralização do poder. Não é só a União que manda. Então, e o poder, em geral, ele comporta a subdivisão em espécie. Por exemplo, o poder de tributar. O poder de tributar tem que também ser tripartido. A União tem o seu campo, o Estado tem o outro, e o município, idem. Senão, a federação não existirá. Será um Estado unitário, será um Estado monárquico, igual os Estados europeus, de onde foram buscar esse tal de CBS, entendeu? O IVA, entendeu? Então, aquilo lá não serve. Então, quem fez a proposta 110 reunir 11 tributos, tirando federal, estadual, municipal, e colocar num só tributo e deferir o quê? Competência legislativa para a União e competência arrecadatória para 27 estados. Não é? Isso é uma loucura. Como é que 27 estados é que vai arrecadar isso daí? E a PEC 45 fez pior ainda. Não é? Jogou tudo na competência da União. Não é? Pega o ICMS, ISS, tributos federais e forma lá o imposto sobre operações de bens e serviços, competência federal. E o Estado perde o imposto de maior arrecadação. Não maior arrecadação do Estado, do Brasil inteiro. O ICMS ultrapassa a arrecadação do imposto de renda e ultrapassa a arrecadação do IPI. Então ele perde esse imposto. E o autor da proposta sabe que isso vai quebrar os estados. Então ele botou um artigo lá, transitório, que a União terá o prazo de 50 anos para repor a perda de arrecadação dos estados. Então ele sabe que está quebrando. Então não dá para entender. Se ele sabe que está quebrando, por que quebra? Doutor Kiyoshi, o senhor tem conversado com o professor Marco Cintra, né? E ele tem falado, o Marco Cintra sempre defendeu aí o imposto único quando foi deputado, a proposta dele acabou sendo arquivada e hoje ele diz que no Congresso Nacional corre aí uma proposta que é do deputado Bivar, que seria um imposto único federal, que tiraria justamente aí o ICMS e o ISS. O senhor chegou a ver essa proposta do imposto único do Cintra? O que o senhor acha? Eu acho que houve uma evolução. O imposto único dele era um imposto único nacional. Então isso acabaria, eu disse para ele em várias oportunidades, isso não pode ser, Marcos, porque o Brasil é uma federação. Você não pode concentrar o poder tributário na mão da União para depois ele dar de comer para os estados e municípios. Isso não é federação, isso é monarquia. Mas, pelo que eu vejo, que ele falou naquela entrevista que fizemos junto, ele evoluiu seu pensamento. Talvez o deputado Bivar tivesse captado esse novo pensamento dele, não mexer com a federação. Certo. O Estado quer fazer, a União quer fazer imposto único, que faça com o tributo deles e deixe o Estado e o município em paz. Tá? Se o Estado um dia quiser fazer o seu imposto único, que faça. O município, se quiser, que faça. Então, isso daí, na verdade, estava num anteprojeto que eu elaborei. Eu não sei se eu mandei para o Paulo Guedes, mas deve estar no site do IBDAFT, imposto único federal, imposto único estadual, imposto único municipal. Cada esfera política decide se quer unificar vários tributos num só ou não. Agora, essa proposta
que o Marco Cintra quer debater, eu acho bastante positivo. É muito simpática essa ideia de você se livrar desse caos tributário que estamos vivendo. Agora, é evidente que isso daí precisa aparar algumas arestas. Por exemplo, você não pode eliminar o tributo regulatório, imposto de importação e imposto de exportação, porque nós estamos numa economia globalizada, e o Brasil tem que ter um instrumento tributário de proteção da sua economia. Então, imposto de importação e exportação tem que existir, não como um imposto arrecadatório, mas como um imposto regulatório do comércio exterior. Não é? Se os Estados Unidos passa a sobretaxar, por exemplo, o calçado brasileiro, o Brasil tem que dar o troco, tem que elevar a alíquota da importação de produtos procedentes dos Estados Unidos. Então, nesse sentido, tem que preservar. E mais, esse imposto único, que é um imposto típico sobre consumo. Imposto de consumo, não é possível você mensurar a carga tributária em função do perfil econômico do consumidor. Isso é impossível. Não pode ter um saco de arroz comprado por um rico por um preço, e o comprado por um pobre outro preço. Não tem. Então, não é possível. Então, precisa manter, pelo menos, um imposto de renda que faz esse papel. Tributa na proporção da renda e do ganho de cada um. Quanto mais ganha, maior imposto a pagar. Entendeu? E é porque tem uma alíquota progressiva, né? O que não acontece com os tributos indiretos, né? Perfeito, doutor Quiochi, queria muito agradecer esse esclarecimento todo aí sobre essa reforma tributária. Espero que o país encontre realmente o momento certo agora para debater, porque é realmente um processo muito complicado a reforma tributária nesse país. Parece que não anda, né? Eu acho que agora não é momento de ficar perturbando o empresariado com novos conceitos, com uma reforma dessa natureza, dessa envergadura. Né? Nem a do Paulo Guedes, né? Que, como já disse, mais complica do que simplifica. Né? Sem dúvida, tem que simplificar. Muito obrigada pela sua presença, doutora Arada. Eu que agradeço, Vivi. Esse foi o jurista Dr. Quiochi Arada e o NGT Notícias fica por aqui. Muito obrigada pela sua participação e eu te aguardo na próxima edição do nosso NGT Notícias. Até mais!